debaixo de um ataque de longa distância que está tentando nos tirar do foco. Está entendendo? E como é que nós trabalhamos isso? Você lembra que eu falei no natural? Esse é um fogo que você não consegue apagar sozinho. Uma ferida, você põe um torniquete, até um membro que é cortado numa espada, ali. Mas esse fogo do piche, ele grudava em você de uma tal maneira, que a única maneira desse soldado estar vivo era a amizade, o companheirismo, a visão ministerial dos outros que vinham e abraçavam ele. Sufocavam o fogo, extinguiam o oxigênio, sufocavam. Então, quando acontecia esse ataque, havia uma guarnição que já preparava, esse soltava o escudo para em socorro desse, o outro já se colocava para proteger esses que estão aqui, havia toda uma equipe. Por isso que os soldados romanos, o exército romano, dominou sobre várias nações, porque eles se moviam em bloco, andavam em bloco. Outra coisa interessante desse escudo, no canto superior dele, havia uns ganchos. Então, para determinada defesa, ele fazia o quê? Tinha esse gancho, o meu parceiro tinha um gancho, o outro parceiro tinha um gancho, sabe, tipo telha, uma que engata na outra, o macho e o macho e fêmea. Então, enganchavam uma na outra, e ficavam de uma tal maneira que quem olhava a uma certa distância, parecia um carro blindado. Quem olhava de longe parecia que era uma cúpula de ferro. Mas, na verdade, era a união do corpo. Deus está nos chamando há um tempo agora de união. Porque o inimigo está vendo, a gente está querendo avivamento. A gente está falando do fogo. Então o inimigo ele vai me atacar também do mesmo jeito. Sempre que Deus começa a vir com um avivamento, o inimigo também já se prepara para vir junto. Se Deus está falando, se a palavra do reino está falando de santidade, o inimigo também vai vir no nosso sentido com uma antissantidade. Ok? Então, se lembra que eu falei, sobre humus, o esterco na raiz? Lembra que eu falei do aquebrantamento, de nós podermos estarmos juntos? Na Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Eu acho que a coisa mais importante hoje, o que vai mostrar mais ainda, não é a nossa capacidade de queimar, mas é a nossa capacidade de nos agregarmos. Ok? De soldado romano, exército romano, nunca deixava um soldado caído. O único que faz isso, infelizmente, é o exército de Cristo. Um caiu, danou-se. Mas nós temos que passar agora Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E começar a entender que que tivesse sido atacado, todos nós estamos sendo atacados. Porque é o corpo. Ok? Perguntas? Comentários? Quantos tipos de profetas tinha? Havia profetas de adoração. Havia profetas que também eram chamados videntes. A palavra vidente e profeta era basicamente a mesma coisa. Tá? Tanto é que você pode ver, né, a escola de profetas. Tá? Porque o ofício profético, o ofício é um só, mas de acordo
com a necessidade, ele fluiria. Então tinha os profetas da adoração. Os profetas de adoração das tribos de Issacar, tá? Eles, se não me engano, até Davi, quando estava trazendo o avivamento, ele vai buscar Jedutum, vai buscar esse pessoal, profetas da adoração, mestres e profetas da adoração. Para quê? Para tocar, para ouvir o que Deus queria. Então havia principalmente, ok? E havia os profetas. Deixa eu ensinar isso na prática. Vai pegar aqui hoje. Não vamos pegar conhecimento, pegar revelação. Tá? Existe profeta que é profeta congregacional. É um nível de profeta. Ele profetiza aqui. Fora daqui ele não tem jurisdição. É um profeta congregacional. Existem profetas denominacionais. Eles agem dentro da sua denominação. Existem profetas de caráter nacional. Existem profetas nações. Tá? Por quê? Porque existe uma ordem de utilidade e aplicação. Até no exército tem cabo, tenente, sargento, capitão, major. Então, existem esferas de ação. E outra coisa, o profeta do Novo Testamento, ele faz o quê? Ele mais ensina do que profetiza. Os profetas do Novo Testamento mais ensinam do que, propriamente dito, profetizam. Tem profetas que Deus nos chama somente para... Olha que coisa interessante isso. Tem profetas que Deus mandou, estão morando em lugares que ninguém mais sabe onde eles estão. Porque ali eles estão fazendo uma janela, abrindo portais do Espírito. Tem profetas que estão morando numa casa sozinho lá, ou uma família. É uma chácara, uma fazenda. Alguns nós sabemos, mas não posso nem comentar. São profetas que mexem nas esferas das potestades dos dominadores. Tem profetas de Deus que Deus mandou morar na Baixada Santista, que é um principado de sensualidade, de morte, de roubo, em Ançã, em Manjá, e não tem ninguém mexendo nada lá. Então Deus mora. A função do cara é morar lá. Não é nem falar nada, ele só está lá. É uma estaca fincada. Ele sabe o que ele é aquilo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vai numa igreja, tal, mas ele sabe qual é a missão dele. Porque quando, agora, vários aviões para atravessar o mar de missionários, vários aviões que não caíram, aconteceu nada porque havia um profeta lá limpando aquela área. Profeta não é um cargo, é um encargo. Profetas são homens e mulheres de Deus que trabalham nos portais. Você pode ver que os profetas, a maioria dos profetas, uma grande parte dos profetas, ficavam durante o dia, ficavam nas portas. Por que eles ficavam nas portas? Justamente para ver entrada e saída. Um dos símbolos do profeta é a águia. Geralmente, você vai ver profeta na igreja, geralmente profeta na igreja fica assim na igreja. Por quê? Ele é um de chácara? Não, é a função do profeta, é a águia. Ele vai discernindo, ele vai olhando e vai discernindo. Não tá julgando ninguém, não. Ele fica tipo a águia, né? Fica no lugar mais alto e fica assim, olhando a igreja. Orando em línguas, orando no Espírito. Fica na porta. É o ofício profético. E quando ele sente alguma coisa, ele não precisa pegar microfone. Ele vai humildemente, vai ao rei e comunica. O rei julga, que profeta que não permite ser julgado não é profeta. É Jezabel. Profeta que não permite ser julgado a sua profecia não é profeta. Ou é um profeta totalmente desqualificado. Reprovado. Precisa passar pelo humus na raiz. Estrume, humus. Mais perguntas? Os 6 aspectos que foi falado aqui de renovação do entendimento, transformação do caráter. Não.
Você pode pegar, só para o pessoal acompanhar a meditação, o pessoal reclama um pouco de ficar o vácuo as perguntas. Obrigado. Obrigado pela colaboração. Dos 6 aspectos que foi falado aqui, renovação do entendimento, transformação do caráter, todos foi falado aqui, foi comentado. Agora, da cura da alma, esse daqui eu não tive entendimento do que, qual aspecto seria, né? A alma é o lugar das nossas lembranças, é o lugar dos nossos traumas, é o lugar das nossas feridas. E toda ferida, que pode ser por um abuso sexual, um abuso dos pais, toda sorte de violências, traumas e coisas do gênero, que não foi curado, fica uma ferida aberta. E toda ferida que não foi tratada vira habitação de demônios. Entendeu? Então o que acontece? Se o camarada vai para o ministério, mas ele está com uma ferida aberta, não foi não curada, quem sabe o nome do Deus das moscas? Acho que apareceu até nos 10 mandamentos lá da Record. Que começa com Bel e termina com Zebu. Eu vou dar uma pista. Bel, Zebu. Tá? Mosca. Onde que a mosca pousa? Em feridas. Por isso que é chamado Beelzebu, o Deus das moscas. Beelzebu e seus discípulos demoníacos ficam passeando, vendo áreas de feridas na sua vida, traumas não tratados. Aí se ele vê que ele tem uma base legal, ok? Ele vai se estabelece ali e começa a vampirizar a nossa vida, tirar a nossa energia, tirar a nossa esperança, a nossa visão de futuro. Ele fica ali, pá, instalado. Ok? Aí o camarada, ele vai para o ministério dele. E o bichinho está lá. Eu vou falar isso porque vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a pessoa está no nível do ministério, o bebel, o principal, dá uma ordem para o segundo, que dá uma ordem para o terceiro, dá um aviso para ele, fala, vai lá agora e detona aquilo. Não tem o homem-bomba? Tem os demônios-bomba também. A hora que a pessoa já está no nível, ele vai lá, pá, e detona. Como aquela área não está curada, o demônio vai lá e faz a festa. Destrói a pessoa. Forte, hein? Entendeu, meu irmão? A cura da alma, é por isso que a pastora tem falado muito isso. Nós estamos priorizando agora raízes e não frutos. A cura das raízes, a cura da nossa alma. É quando o nosso ministério está alinhado com a nossa missão, está alinhado com a nossa motivação. É muito possível você fazer uma obra certíssima com uma motivação demoníaca. Uma boa parte de ministérios estão fazendo obras muito grandes. Mas quando você começa a conversar com os caras, você fala, né, eu fiz isso para mostrar para o cara que eu sou bom. O cara pensou que eu não ia conseguir. Mas isso não. O cara pensou que eu não ia conseguir. Eu consegui, estou com uma igreja maior que a dele. Fez uma obra grande, mas qual é a motivação? Como? Demoníaca. Uma grande obra, porém a motivação é errada. E olha, filho, se você vai usar púlpito com a alma não está curada, você vai pregar. Você vai pregar a palavra de Deus e também vai vomitar a tua ferida. Porque vai junto. E as pessoas percebem. Veja que tu és profeta. Repete. E as pessoas entendem isso. As pessoas porque ferida da alma é igual mau hálito. Todo mundo percebe, menos você. Você pensa que você está dando uma de espiritual, mas tu mostrar assim, Pai do Senhor. Percebe? Ele sabe passa, Senhor, depois passa. Você chega em casa, vai ver que pregou na emoção que falou. Sabe sim, sabe. Passa. Sabe sim. Então, você lembra? Você deu uma falar, você não falou. Você lembra da questão dos filhos do mágico?
se eu não me engano, não estava isso no script, que vão tentar expelir um demônio no cara lá. O demônio fala assim, Jesus, opa, esse é o cara. Paulo eu conheço. E você? Quem você é? Você lembra como é que eles tentaram expelir o demônio? Eu vou expelir você em nome de Jesus, que Paulo prega. Eu vou bater para tu. Ou seja, não tem intimidade nenhuma com a palavra. Está entendendo? A preocupação das autoridades nessa igreja é trazer a vocês uma maturidade baseada por cura das emoções, cura da alma. Procura apresentar-te a Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que? O que é isso? Não tem do que se envergonhar. Porque o que acontece em determinadas esferas, o inimigo fala, cara, e essa paradinha sua aí, como é que fica, velho? E aí? Você lembra quando Satanás está se aproximando da hora de Cristo? Jesus fala, aí vem um cara que não tem nada a ver em mim. Pode passar a radiografia. Curado. E vem cá, gente. Eu fico imaginando. Não sei se vocês imaginaram, acho que vocês são sorte demais, vocês não imaginaram. Só eu que sou meio atrapalhado que fico imaginando essas coisas. Eu fico pensando assim, Jesus estava andando lá, aí os judeuzinhos, né, ficam assim, quem é esse cara? É Jesus. Ele falou que o pai dele é o Espírito Santo. E o pai e o Zé acreditou. Você tem ideia? Vocês não pensaram, só o Tex ia pensar numa coisa dessa, né? Você tem ideia? De quem você é filho, velho? E ele ia ter que confessar isso. Do Espírito Santo. O Espírito Santo? Você pensa que ele teve que ser curado também? A palavra, por isso, Jesus vai, se batiza, quando ele sai das águas, o que abre o céu e fala o quê? Este é Meu filho amado. Meu filho amado. Quem falou coisa aí, cala a boca, porque ele é meu filho amado. E que mais que ele fala? Quem me comprasse. Em quem me comprazo. E terceira coisa, a ele ouvi. Então ele fez três coisas: identidade, exousia, e já até preparou o povo que ele tem que ouvir. Por causa da minha paternidade que eu estendi a duas, os céus vão se abrir sobre elas. Elas vão ter autoridade, vão ter exousia. E Deus já preparou o ministério delas. Por causa do princípio da paternidade. Por isso que paternidade é mais interessante do que ministro. Porque paternidade, ministro te dá entendimento, paternidade abre céus. Estão entendendo? Mais perguntas? Faz perguntas, senão eu vou perguntar. Eu tenho um tempinho, porque agora eu vou escolher uns dois às vezes aqui para fazer pergunta. Só para esclarecer que eu não entendi do jeito que você colocou. Teve o pessoal lá que vai assim, uau! Quando diz assim, ó, lá em Filipenses 3,15, que você falou sobre o ser perfeito. Eu quis que você falasse só mais um pouquinho para eu poder compreender melhor. Ok. Porque, assim, eu posso até estar errado no meu raciocínio. Porque eu entendo aqui, nesse texto, que perfeição significa a busca constante de Deus. A busca somente a Deus. Lendo o texto, eu entendi isso. Ok. Em outro texto, diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Confere? Tá? Então, eu estou falando dentro desse contexto. Dentro de um outro contexto. O que é andar na minha presença e ser perfeito?
Vamos, a gente vai pular para outro contexto, tá? Eu ouvi isso, desculpa, eu quero entrar nesse contexto, porque você me fez lembrar. Sabe, eu ouvi isso do pastor Antônio Cirilo. Cara, isso me foi um refrigério tão grande. Eu gosto muito das ministrações dele, pela simplicidade das ministrações dele. Ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Eu falei, peraí. Então, se eu andar na presença de Deus, a presença de Deus vai me aperfeiçoar. Então eu falei, Senhor, então me dá mais a sua presença. Então, agora eu me ocupo sacerdotalmente falando, em estar na presença do rei. Na busca. Aliás, quem busca são os outros, não nós. Não, por que não? Por que a gente não busca? Porque já está. Nós precisamos buscá-lo. Nós somos da geração que não precisa mais buscar Deus. Nós precisamos nos render, porque Ele já nos achou. É ou não é? É ou não é? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. A música do Siri. A gente não precisa mais buscar. Precisa se render. Fechar o nosso quarto, nosso lugar de intimidade. Levantar nossas mãos santas. Eu me rendo a Ti, Senhor. Vem sobre minha vida. Seja feita a sua vontade. Eu quero me entregar aos teus beijos, teu abraço. Abba, Pai. Abba, Pai. Quero te abraçar. Eu quero te beijar. Te dizer que sou seu e que tu és meu. Isso é o relacionamento. E perfeição aqui, dentro desse contexto que nós estamos agora, né, é buscar o nosso alinhamento. Porque nós complicamos muito. É verdade que Deus é simples. E a simplicidade dele é que tem me apaixonado. Então é saber quem eu sou e qual a minha chamada. É saber quem eu sou e minha chamada. Por quê? Diz a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é como, você lembra do Pai Nosso? Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra, como é feita no céu. Como é feito, da mesma maneira que é aí. Então, quando eu busco a palavra, eu entro no aion de Deus, na presença de Deus, eu entendo como que as coisas são feitas lá no céu, no lugar da presença dele, manifestam na terra. Então, é relacionamento, a gente está buscando isso. A ênfase é a simplicidade. Senhor, quem eu sou e a quem me enviaste? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus para nós? Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jeová Sekenu. Sekenu em hebraico é justiça. Ou Tzedaká. Jeová Sekenu. Jesus, a nossa justiça. É Ele quem nos justifica. É dele, por Ele e para Ele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Em primeiro lugar. E as demais coisas. O que é coisas? Quem sabe me dar uma definição técnica aprimorada de coisas? O que é coisa? Aquilo que o homem necessita para viver aqui. Tanta coisa pode ser coisa. É coisa, ué. Tanta coisa pode ser coisa. Não, fala de novo essa frase, mas até a última palavra ela é profética. Coisa é coisa, ué. Coisa é coisa, ué. Se fosse em Minas é coisa, uai. O que é uma coisa? Coisa é coisa. A gente já vai dar um monte de definição filosófica. Né? Coisa é coisa. Coisa é o que preciso. Pessoas eu sirvo. Coisas Deus me dá. Glória a Deus.
Então, quando eu entendo que eu não tenho mais que correr por coisas, mas correr por pessoas, a herança de Deus para mim sempre será pessoas, que é a minha missão. A missão de Deus sempre vai desembocar em pessoas. Seja no Hermelino do Matarazzo, seja na África, na Índia, na China. Porque Deus, tudo Ele tem, só não tem pessoas. Os filhos e filhas que a gente precisa buscar de novo para trazer para Deus. As pessoas, povos, nações, línguas, são a herança de Deus. A herança de Deus está aquilo ali, ó. Isso é a herança de Deus. Precisa pôr os Estados Unidos aqui. Hello? Precisa pôr França aqui. Aí cada um de vocês coloca aí, ó. Ok? Um desejo. Não quer dizer que é isso que Deus quer. Aconselho a não andar em presunção, mas em obediência e submissão. Ok? Eu falo isso por uma coisa pessoal sobre os Estados Unidos. Ok? Quando eu me proponho a receber a herança, Deus está começando a manifestar a herança dele para mim, que são pessoas. Eu sei qual é a minha missão. Minha missão é ser o pai. Certo? O ministério é ensino. Ok? Então, elas começaram a chegar. Elas vieram. E Deus foi colocado no meu coração. Então, eu estou com uma expectativa tremenda das promessas de Deus, dos recursos de Deus. Porque a herança linda de Deus começou a chegar. Amém, eu creio. Significa problema também. Entendeu? Tribulação, problema. Ai, Tex, eu não sei. Ai, Tex, eu não sei. Sabe? É zap, é zap para lá, zap para cá. Porque filho. Filho é filho. Entendeu? Eu não sou ministro, eu sou pai. Minha herança. Eu olho para trás. Promessa. Festival promessa. Sem herança. É roubo. É religiosidade. Mercenário. Está entendendo? Se você quer promessas de Deus e está negando a herança, que são as pessoas que Deus quer que você cuide, você está totalmente desalinhado. Algo mais, gente? Agora eu usei o minuto que eu precisava. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Um comentário? Basta? Bom, vamos ficar de pé. Pai, eu agradeço, Senhor, pelo tempo que nós passamos. Na unção que o Senhor me deu, de ensino, eu penso, eu creio no meu coração, que essa palavra tenha entrado no coração dos sacerdotes de Deus, dos ministros de Deus, e que é apenas uma semente. Eu dei só uma introdução, tá, daquilo que o Senhor quer fazer na esfera da cura da nossa alma. Essa palavra do escudo tem a ver com a defesa de nós mesmos, sabe? O caráter profético, desculpa, eu estava orando, vou acabar falando algo mais. O profeta é aquele que ele é capaz de chorar quando todo mundo está rindo. Ele ri quando todo mundo está chorando. O profeta está sempre fora do esquadro. Tá? Então, eu vi o sinal de avivamento, eu já vou para o outro lado, porque o avivamento já está chegando. Nós não falamos isso? Sempre nós temos falado isso? Que nós estamos construindo um lugar do avivamento? Então, o avivamento já está começando. O que aconteceu ontem aqui, eu vejo uma Pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Todo mundo vê assim, né? Eu vejo assim, né? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Eu vejo uma pequena nuvem. Já está acontecendo. Então agora eu estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando em cuidar, em proteger. Cuidado, que o inimigo está atacando a gente. Para que ninguém se perca. Senhor, essa palavra é para que ninguém se perca. Pai, o Senhor não desperdiçou um cesto de pão. O Senhor pediu que guardasse todo. Eu ordem para que guardasse todo. Senhor, venha guardar nosso coração do ataque do inimigo.
Pai, agora nós nos colocamos numa posição de guarda, numa posição sacerdotal, numa posição de autoridade. E agora, Senhor, nós estamos agora exigindo que Satanás solte essas vidas, solte esses soldados, solte essas pessoas, que elas possam exercer o seu chamado, que possam ter as suas vidas alinhadas, o seu ministério e o seu chamado serem claros como o sol do meio-dia. Pai, venha nos cobrir, Senhor, com a tua palavra, venha nos cobrir, Senhor, com os teus anjos de guarda, Senhor, que essa palavra que foi ministrada hoje, Senhor, venha ainda, Senhor, produzir mais efeitos pela noite de hoje, Senhor, que venha trazer mais e mais informação, que eles possam entregar essas áreas de feridas em suas almas, para que eles possam ser curados, porque o Senhor não precisa de ninguém para fazer nada, o Senhor nos chama por amor. Então, que o seu Espírito continue ministrando ao nosso espírito, Papai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus que oramos, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Papai. Amém.